Olá, festeiras, tudo bem? Nesse vídeo eu vim ensinar para vocês como fazer um arco desconstruído. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de dar um curtir e também se inscrever aqui no canal, que eu estou preparando vários vídeos com dicas, né, para você fazer a sua festa, ou se você é decoradora também, se você aproveitar alguma dica que eu passo aqui, tá bom? Então não se esqueça, dê um curtir e se inscreva no canal. Para o tamanho desse arco, eu vou utilizar um pacote tamanho número 8, azul claro, e também um pacote número 8, tamanho rosa claro, e alguns tamanho 11, tanto rosa quanto azul, para dar aquele efeito de balão maior. E dos metalizados também tamanho 5, e um pacote azul escuro, azul claro, número 5 também. O rosa não tinha, então eu não comprei. Os metalizados são para dar um charme a mais no arco. Aí, o meu marido tá enchendo os balões, e assim, não tem muito critério, né? A gente enche um pequeno e um maior, um pouco, na verdade, com diferença de tamanho, né? Ele enche, tipo, o arco desconstruído, ele não pode ficar todos do mesmo tamanho, não é igual ao arco tradicional, né? Até pelo nome. Então, você vai encher um pouco menor e outro um pouco maior. Então, tem que dar essa discrepância, né, de tamanho. No caso, como vai ser um arco misturado, misto, de azul com rosa, é um arco para chá revelação, eu tô enchendo, amarrando um com o outro, né? Então, um azul, um rosa, um azul, um rosa, entendeu? Depois eu vou juntar eles, essas duas duplas, né? Eu vou pegar duas duplas e vou juntar, formando um cluster, que vai estar mesclado. Então, quando eu vou juntar, eu tento pegar tamanhos diferentes. Por exemplo, uma dupla com tamanho maior, uma dupla com tamanho menor, para poder dar essa diferença no final. Aí, para encher, é ideal que, assim, você compre o balão já redondo, da linha redonda. Aí, desse tá falando que é redondo, mas infelizmente tinha alguns que não ficaram tão redondos. Para isso, a gente aperta, né, faz essa... quando ele tá enchendo, você aperta um pouco o balão para ele ficar um pouco mais redondo, porque o efeito do balão redondo no arco faz toda a diferença. Se você quiser apertar na barriga também aí, ó, para poder ele ficar mais redondinho também, fica mais legal. E aí você vai enchendo todo o arco que você precisa, né? No caso da base, que é o azul claro e o rosa claro. A base do arco vai ser essa. Depois de encher os balões da base, né, que foram os balões número 8, eu tô enchendo os balões número 11, que são os maiores, né, para dar o efeito desconstruído do arco. Aí, no caso, eu encho um menor, um bem maior, né, aí eu tô enchendo da mesma cor, mas você poderia também encher um azul com um rosa, independente.
o importante é você ter balões de números diferentes, né? Na verdade, eu poderia também, ao invés de colocar só número 8 para fazer a base, eu poderia ter feito número 8, número 7, só que como é um pacote, esse arco é pequeno, vai gastar um pacote de cada cor, né, no total de 2 cores, para mim não compensava, eu preferi fazer dessa forma, né, usar o número 8 e o número 11 e alguns números 5. Nesse caso aí eu enchi rosa e azul, né, maiores, eu enchi, se eu não me engano, uns 4, para dar uma diferença no tamanho. E logo vou começar a encher também os balões número 5, né, que foi o azul claro, não tinha rosa claro lá, então eu optei por pôr o balão número 5, só o azul claro, né, mas o ideal, né, seria mesmo para esses balões pequenininhos usar o balão número 5, né, porque vocês vão ver lá no final, fica bem bacana o efeito que dá. E se você pegar um balão número 8 e for encher, tipo, no tamanho número 5, né, bem pequeno, ele vai dar diferença na cor do balão, né? Ele fica mais escuro, porque ele não tá inflado na capacidade dele, então ele fica feio na decoração, no resultado final. E o balão número 5 é pequenininho, já o tamanho dele é esse mesmo, né, que você vai inflar. Então, ele fica adequado para colocar desse tamanho mesmo. E os balões metalizados também dão um efeito super bacana, né? No caso, a cliente pediu, porque o balão da revelação, né? Que ia estourar também viria com alguns balões metalizados. E por isso eu vou colocar também. No caso, é uma linha um pouco mais cara, né? Os balões metalizados, mas dão todo um charme no resultado final do arco. E aí, no caso, eu fui enchendo os pequenos também. Aí, para colocar da forma que eu vou colocar no arco, eu encho eles separados, né? Porque eu acho que fica mais bacana para você colocar no arco, na hora que você for... Porque esses balões, normalmente, a gente coloca o arco, né, na parede primeiro, ou no suporte, depende da forma que você for fazer. No meu caso aí, eu vou prender o arco na parede, e depois do arco preso na parede, que eu vou colar, na verdade, esses balões com cola quente, né? A cola quente, ela não estoura o balão, ela só estoura se você encostar a pistola, né, o bico da pistola no balão, mas se você não encostar, se passar só a cola, ela não estoura o balão. Então, no caso, eu acho que no vídeo não deu para me mostrar, porque eu já estava no apartamento da cliente, não consegui filmar eu colocando os pequenos. Mas é só você, com a cola quente, você consegue. Então, ele estando separado, da forma que a gente inflando ele separado, igual eu fiz aí, fica mais fácil para você colocar. Então, você vai olhando, como o arco já vai estar posicionado no lugar, você vai olhando qual local fica mais bonito, vai ficar mais aparente para você colocar. Então, passa a cola e encosta nos outros balões. Não vai estourar seu balão e vai ficar bem bacana o resultado final. E isso também é muito conforme o tempo, né? Prática também. Você pode, às vezes, ver algumas imagens que vão te inspirar, mas, assim, a forma como você vai colocar esses balões. É interessante você colocar mesclando o tamanho, né? Você tem um balão maior, um médio, um balão maior, você vai lá e coloca o pequeno, né? Para dar essa diferença, desconstruir realmente o arco, né? E fica bacana também. Aí, mais pra frente, a gente vai começar a montar o arco desconstruído, né? E você precisa de um ponto de fixação. Eu vou usar o próprio compressor que eu encho os balões. Aí, a gente já finalizou, né? Já inflou todos os balões. Então, agora eu vou começar a montar o nosso arco. Tô utilizando o próprio compressor, né? Um ponto de fixação para ficar mais fácil para mim ir formando.
o arco. E eu tô amarrando o nylon aí no compressor para poder começar a fazer. No caso, eles estão inflados, né? A base do nosso arco, que são os balões número 8, azul e rosa, eles estão em duplas. Então, eu vou pegar, no caso, meu marido tá fazendo aí, ele vai pegar cada dupla e vai unir com outra dupla, né? Vai formar o cluster, que são duas. Aí eu tô fazendo também, ó, tô unindo. Né? Pego duas duplas e uno. E vou escolhendo as cores. As cores não, desculpa. Vou escolhendo os tamanhos, né? Diferentes, para não ficar muito certinho. Mas depois que você fazer toda essa... você juntar, né? Que fazer o cluster. Você também pode colocar de 2 em 2, mas eu acho que o de 4 em 4 dá um resultado legal e é até mais rápido, né? Tem gente que enche que junta de 3 em 3, né? Mesmo na hora que tá inflando. Eu já fiz também dessa forma, mas assim também eu acho que fica bacana, né? Se for para ter um padrão. E fazendo duas duplas, né? E agora a gente já vai começar a montar. No caso, para começar, eu peguei alguns que tinham tamanhos menores. Que não eram tão grandes, né? E aí eu vou passando o nylon, eu firmo ele, né? No local dele que ele tem que ficar, puxo o nylon e passo em volta para poder segurar. Não tem segredo, é muito simples, né? Esse aí você não precisa apertar tanto quanto o tradicional. O tradicional você precisava apertar bastante para ele ficar certinho. O desconstruído não. O desconstruído não pode ficar bambo, né? Porque senão ele vai dar um espaço entre os balões e vai ficar feio. Mas dessa forma aí, se você apertar um pouquinho e passar o nylon, já fica bacana. Bastante diferença de tamanho. E os pequenininhos estão lá separados, porque eu vou levar eles separados, que eu vou colocar depois que eu prender o arco. Bom, então agora a gente já vai prender o arco na parede. E para isso, eu preciso fazer pontos de fixação. No caso aí, eu peguei um nylon, vou pegar uma fita, né? Uma fita dessas de parede mesmo, que a gente utiliza para pintura, e ela não estraga a parede. Eu vou pegar um pedaço de fita, não muito grande, mas também não muito pequeno, médio, né? E vou enrolar para mim amarrar o nylon. Porque se você for prender o nylon com a fita, né, sem amarrar, ele vai soltar, ele não fica firme. Então, eu pego esse pedaço de fita, enrolo,
Faço tipo um canudinho, né? E vou pegar o nylon e vou amarrar no meio dessa fita. Você tem que certificar que o nylon fique bem preso mesmo, bem firme. Esse nylon que eu tô utilizando aí, ele não é fino, né? Até porque quando é fino estraga os dedos da gente, então ele é um pouco mais grossinho. E eu dei 2 nós para ele ficar bem firme, não ter perigo de soltar. Porque se ele soltar, o seu arco vai desprender da parede, ó. Certifiquei que tá bem firme. E agora a gente vai prender na parede. Aí você vai escolher o local da parede que você vai fixar, né? E nisso você já define como vai ser o formato do seu arco. E você vai prender, ó, uma das pontas eu coloquei um pedaço de fita, na outra eu vou colocar a fita e depois eu vou prendendo de forma que não que fique difícil, né? Você, vamos dizer assim, prenda por todos os lados para esse nylon não sair daí, para ficar firme o seu arco. E eu vou colocando em vários pontos, travando esse pedaço de fita com o nylon. E aí você define, né? No caso desse arco, eu fiz 3 pontos de fixação, né? E já defini o formato que meu arco vai ter, que vai ser uma curva e vai descer, né? A parede não era uma parede muito grande, então era um arco pequeno, então não tinha necessidade de fazer vários pontos. Dependendo do tamanho do seu arco, se você fazer um arco muito grande, você tem que fazer vários pontos de fixação, né? Para ele não ficar bambo, não ficar um arco feio. Nesse aí eu utilizei 3, que já foi o suficiente. Aí eu fui colocando as fitas, me certificando, puxando de vez em quando, certificando que tá firme, que não vai cair. Bom, aí já tá o resultado. Fixei, né, o arco de balão e colei com a cola quente os balões menores. A cliente adorou, eu também gostei bastante do resultado. E espero que vocês tenham gostado também. E não é difícil, né? A gente só precisa de um pouco de prática, né? Praticando sempre. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do curtir e inscreva-se no canal. E até a próxima!